Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula número 14. Nessa aula, a gente vai continuar tratando do filo dos moluscas, mas nós vamos abordar principalmente a classe bivalvia. Bom, os bivalves, eles são moluscos marinhos ou de água doce. Há aproximadamente 20 mil espécies viventes, ostras, mexilhões, mariscos. O corpo ele é comprimido dorsoventralmente e o pé é tipicamente comprimido também e não possui sola. Eles possuem um par de quitinídeos, ou seja, de brânquias, e essas brânquias, além de realizarem as trocas gasosas, elas também são responsáveis pela captura de alimento. A cavidade do manto é ampla e as margens da cavidade do manto se fundem, formando sifões na região posterior, um sifão inalante, ou seja, por onde a água entra, e um outro sifão chamado de sifão exalante, por onde a água é liberada. A cabeça é rudimentar, eles não possuem olhos nem rádula, e na cabeça, né? Eles não possuem olhos nem rádula na cabeça, mas é possível encontrar essas estruturas, assim como estatocistos, em outras partes do corpo. As conchas dos bivalves são constituídas por duas valvas, daí o nome da classe bivalve. Essas conchas, elas são articuladas e elas são fechadas por ligamentos. E há também a presença de músculos adutores ligados a essas conchas. Esses músculos promovem a abertura e o fechamento da concha. Na face interna das valvas, se observar internamente as conchas desses moluscos, é possível observar cicatrizes de inserção desses músculos adutores e também dos músculos retrator, que é responsável por recolher o pé do animal, e do protrator, que estende o pé. As conchas, elas são formadas por três camadas distintas. Então, nós vamos encontrar a camada mais externa, composta de material orgânico, que é chamado de periostraco. Há uma camada intermediária, localizada entre essa mais externa e a mais interna, que é formada por material calcário. E a camada mais interna, que é a camada nacarada, constituída por uma mistura de calcário e material orgânico. As conchas, elas têm um formato que apresenta uma protuberância chamada de umbo, e essa protuberância, ela forma a parte mais antiga da concha. A partir dessa protuberância, então, vão se formando as outras partes da concha, que são linhas concêntricas e que são linhas de crescimento. As duas valvas, elas são unidas por um ligamento elástico e proteico, e é chamado de ligamento charneira. Bom, nessa imagem aqui, a gente pode observar, então, a parte externa da concha. Então, essa protuberância aqui é o que a gente chama de umbo. Aqui pode-se observar o ligamento que une as duas valvas. Essa daqui seria, então, a valva da direita e essa a valva da esquerda. Observando pelo lado de dentro da valva, a gente pode ver essas cicatrizes que eu comentei anteriormente. Então, tem as cicatrizes do adutor anterior, do adutor posterior, a presença também de uma linha palial, que é onde se localiza, é uma cicatriz do manto. E é muito comum nesse grupo, nessa classe de molusco, a formação de pérolas. Como que se dá a formação dessas pérolas nesses animais? Na verdade, qualquer corpo estranho que penetre o corpo do animal e se coloque entre o manto e a concha, vai ser imediatamente envolvido por uma camada, da camada mais interna, da nacarada, que vai envolver esse corpo estranho como um mecanismo de defesa, na verdade, e a partir daí várias camadas vão sendo sobrepostas nessa estrutura, formando então as pérolas. Então, na verdade, se trata de um mecanismo de defesa do animal. E esse corpo estranho pode ser um grão de areia, pode ser até mesmo um protozoário, algum organismo unicelular, que invada a concha e então vai passar por esse processo. No final, formam-se as pérolas que são tão exploradas comercialmente. Como que se dá, então, a filtração do alimento nesses animais?
Então, a água, juntamente com as partículas de alimento, elas vão percorrer um caminho, vão entrar no corpo do animal através do sifão inalante. Então, a água penetra pelo sifão inalante, passa pelas brânquias, chega então até a boca. Nas brânquias, que é toda essa estrutura aqui, ocorre tanto as trocas gasosas como a captura das partículas de alimento. E aí, depois que esse alimento chega à boca, ele vai então percorrer o tubo digestório do animal, passando pelo estômago, pelo intestino. Vai haver então a absorção dos nutrientes para as células e a eliminação dos dejetos que vão sair pelo fluxo exalante, no sifão exalante, para o meio externo. Com relação à reprodução dos bivalves, eles são animais dioicos, mas há alguns que são hermafroditas. A fecundação ela é externa, o desenvolvimento é indireto à formação de 2 estágios larvais. Então, aqui a gente pode observar o ovo desenvolve na larva trocófora, que já apresenta aqui um início de formação da concha. Essa larva passa por um outro estágio larval também de trocófora e já tem uma formação de uma valva. Depois, essa larva trocófora evolui para uma larva do tipo Veliger, que, como a gente comentou na aula anterior, é um tipo de larva específico do grupo dos moluscos. E nessa larva a gente já pode observar a presença do pé. Essa larva, então, chega a um estágio juvenil, chamado também de ostra juvenil, que vai se desenvolver e formar, então, a ostra adulta. Nessa parte mais interna da figura, a gente pode observar a anatomia interna desses animais, o sistema digestório, os músculos adutores e a brânquia, que ocupa uma grande parte do corpo, justamente porque é responsável pela filtração e captura de alimento também. Aqui a gente pode observar nessas imagens alguns representantes da classe bivalvia, que são bastante comuns, inclusive, no nosso dia a dia. Então, tem aqui mexilhões, ostras, vieiras, um representante da família Maletidae, um outro representante do gênero Barnia, esse representante aqui apresenta sifões bem evidentes, e um representante de água doce do gênero Anodonta. Tratando então da classe Aplacófora, essa classe ela possui moluscos vermiformes, são bentônicos marinhos, ou seja, vivem no substrato. São desprovidos de concha, então é a única classe de molusco que não possui concha, nenhum dos representantes possui concha, mas eles possuem espículas ou escamas calcárias que também são secretadas pela epiderme. A cavidade do manto nesses animais ela é rudimentar e eles são desprovidos de olhos, tentáculos e estatócitos. São considerados os moluscos mais primitivos. Então, aqui há alguns representantes de Aplacófora, como a gente pode observar, eles não têm nenhuma estrutura mais rígida que lembre uma concha, por exemplo, como nos demais. Outra classe importante também, mas com menos representantes, é a classe Monoplacófora. Há aproximadamente 25 espécies descritas, sendo que a maioria dessas espécies é de animais extintos. Então, bem recentemente foi descoberto uma espécie vivente e a partir do descobrimento dessa espécie foi possível estudar melhor a anatomia, a fisiologia desses animais. O comprimento é menor que 3 centímetros, eles vivem em profundidades consideráveis, então são animais que vivem em regiões profundas dos oceanos. A concha é formada por uma única peça e essa peça ela tem um formato de capuz. O pé é um disco muscular ventral. A cavidade do manto está presente e também circunda os quitinídeos, as gônadas, os metanefrídeos e o coração. Eles possuem uma cabeça com rádula e tentáculos ao redor da boca e eles não possuem olhos. Então, é bem difícil a gente encontrar imagens desses animais, justamente porque eles são pouco estudados e há poucos representantes conhecidos vivos. Então, a gente encontra com mais frequência imagens de animais fósseis ou mesmo desenhos. Mas a gente pode observar, então, nesse desenho, o formato da concha
com um capuz, e aqui dá para observar ainda a presença do pé. Esse daqui é um fóssil também, a gente consegue ver as cicatrizes do corpo do animal na região interna da concha. A classe Polyplacóphora é uma classe que apresenta 1000 espécies descritas. Eles são alongados e são achatados dorsoventralmente e tem como principal representante os quítons. Essa classe ela tem como distinção das demais a presença de conchas formadas por 8 placas. E o pé é ventral e amplo. O manto forma um cinturão, a gente vai observar na imagem depois que o manto ele forma um cinturão que envolve essas 8 placas da concha externamente, né, toda a margem, e ele também pode, em alguns casos, cobrir parcialmente ou totalmente a concha. A epiderme do cinturão também possui espinhos, escamas ou cerdas calcárias. Então, a cavidade do manto possui de 6 a 80 pares de quitenídeos, a gente vai ver posteriormente. Eles não têm olhos nem tentáculos, a rádula está presente nesses animais e o sistema nervoso não possui gânglios distinguíveis. Então, aqui a gente tem uma imagem de um quinton. A gente pode observar, então, as 8 placas que compõem a concha desse animal. O corpo é realmente bastante achatado e aqui em volta a gente observa esse espessamento do manto que pode envolver toda a concha externamente. Nessa outra imagem, a gente observa a anatomia interna e daqui foi retirado o pé, então foi retirado o pé para que os órgãos pudessem ser observados. Então, aqui está a boca, a cabeça com a boca. Os pares de quitenídeos, como eu falei, são muitos pares de quitenídeos em todo o corpo do animal. A cavidade do manto. Os rins são essas estruturas aqui mais longas e a gente pode observar também o poro excretor mais lateralmente e o ânus na região posterior. Bom, sobre a classe bivalve e essas outras 3 classes que nós tratamos é isso e eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.